Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que gostem de aproveitar um pouco a minha companhia nesse momento em que eu tô tagarelando pelo YouTube. E decidi então fazer uma apresentação do ponto de vista de alguém que gosta muito de ciências humanas e que, portanto, tem um diploma na área, mas que isso não significa muita coisa. E numa abordagem um pouco mais leve, um pouco mais descontraída e dando assim início à introdução às ciências desumanas, desde a antiguidade causando piripaques. Gostaria de começar começando com os dois pés. Aqui, vamos lá. Eu ainda estou aprendendo a mexer com compartilhar tela e gravar ao mesmo tempo, então relevem qualquer tipo de problema que tenha. Eu fiz essa pergunta para quem foi aluno meu, se eu não estou enganada, no terceiro ano, só para causar ali um comichão para ver em quem ia responder. E virou uma piada, virou uma brincadeira, mas eu gostaria muito que vocês me respondessem. Por que que existe a definição de ciências humanas e ciências exatas se todas foram descobertas por um ser humano? E aí eu tenho aqui a expressão do Mário. Ele tá bem sim, só não pode pensar muito, senão ele surta. É, qual que é a resposta? O que que seria possível? Não vou responder essa pergunta tão cedo, tá? Vou deixar o pessoal quebrar a cabeça um pouco. Pra engajar também, tá? Só pra avisar. Tá, eu tenho definição de ciências humanas e ciências exatas e ciências da natureza, mas quando foi que a coisa começou a diferenciar? Quando que uma se tornou o que é hoje, ou tomou um corpo para chegar ao que é hoje, e quando foi que isso se separou? Bem, a gente sabe que pedagogicamente, historicamente, às vezes geograficamente, dependendo do ponto em que você está, da corrente que você acredita, a Grécia é o ponto inicial para a humanidade. Isso aí depende muito também de algumas acepções. Nós sabemos que egípcios, povos africanos no geral e povos asiáticos já tinham concepções de sociedade e de mundo muito antes dos gregos. Mas, como o europeu está sempre no centro, vamos falar dos europeus então. Dentro da Grécia, nós tínhamos o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que tiveram contribuições significativas dentro das ciências humanas. O Sócrates não tinha livros conhecidos, mas seus diálogos ficaram eternizados através dos diálogos de Platão. O assunto: ética e filosofia moral. O Platão fez a República, escreveu, né, o livro A República, e ele estava mais interessado em filosofia política e como se comportava uma sociedade e a metafísica, que a gente já entra naquele campo dos delírios científicos, né? Aristóteles escreveu Ética a Nicômaco, inclusive é um livro ótimo. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas tive contato com alguns trechos, e é um livro que pessoas relacionadas às filosofias e às ciências humanas indicam que é um bom começo. O assunto preferido, lógica, ciências naturais e também metafísica. Então a gente tem aqui a filosofia moral e a filosofia política começando a ser discutida dentro da sociedade europeia. No Egito e em Roma, a gente tem o Imhotep, grande conhecido aí, arquiteto, e que também flertava com a medicina. Então ele vai de um extremo para outro, da arquitetura e vai para a medicina. Em Roma, nós temos Cícero e Sêneca. Ah, lembrando que o Imhotep também foi responsável pela construção das pirâmides. Era alguém que tinha grandes ideias e acabou conseguindo colocá-las em ação, ajudando aí na construção das pirâmides. Nós tivemos mais também. Tem o Hipócrates, se eu não estou enganada, como que é o nome dele. É o pai da medicina. Então, temos aí dois egípcios importantes, dentre muitos que existiram da época. Voltando para Roma, nós temos aí Cícero com o livro
e República, Filosofia Política e Retórica, Sêneca, Cartas a Lucílio, o estoicismo e a filosofia moral. Retórica, dialética e lógica vai ser abordado mais na parte de filosofia, para a gente não fazer muita banana. Depois a gente separa as ciências humanas das ciências sociais. Na Idade Média e no Renascimento, nós temos o Agostinho de Hipona, com Confissões, que vai de teologia e filosofia cristã. O Tomás de Aquino, que escreveu o Suma Teológica, que também vai para teologia e filosofia escolástica. No Nascimento, nós temos aqui o fim justificam os meios, ou não, para quem disse que essa frase nunca foi dele. Ainda não li, tá na minha coleção esse livro, mas eu ainda não li, nem o Arte da Guerra, dele ainda. Quero ler em breve para poder dar mais opiniões. Escreveu O Príncipe Nosso, Niccolo Machiavelli, Nicolau Maquiavel, que era interessado em política e filosofia. Na Europa, Iluminismo e Modernidade. Nós temos o John Locke, que junto com Adam Smith são bem conhecidos aí da área da administração. Escreveu o livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, os assuntos política e epistemologia. O Jean-Jacques Rousseau escreveu o Contrato Social e era interessado por política e filosofia social. Na modernidade, nós temos o Karl Marx, escreveu o livro Capital, de interesse de economia e filosofia política. O Sigmund Freud, na psicanálise e na psicologia, com a interpretação dos sonhos. Vou fazer um adendo a mais escritores e mais filósofos em breve, tá? Logo aqui, abaixo, que acabou que ficou faltando alguns importantes aqui, que eu coloquei aí de brinde nessa nossa exposição. Na contemporaneidade, nós temos o Michel Foucault, na filosofia e na sociologia, que escreveu O Vigiar e Punir. Para quem gosta de entender sobre conceitos de poder, aqui recomendo o Michel Foucault. Ele fala sobre sexualidade também. E o Noam Chomsky, que vai da linguística à filosofia política, com o livro Aspectos da Teoria da Sintaxe. Também nós temos o Ludwig Wittgenstein, não sei como é que como que pronuncia o nome dele, que ele também aparece em filosofia, principalmente na linguística. Foi estudado na trilha de filosofia e de ética e liderança, na trilha de filosofia do itinerário formativo. E ele é bem interessante também. Depois ele tem uns conceitos em que ele volta atrás, depois ele fala que não é bem isso aqui que eu falei. Mas na síntese, ele dizia que a linguagem é uma caixinha de ferramenta onde você se adapta a falar dependendo do lugar em que você está. Mas agora, falando de geografia, que é a área que eu finjo que domino. Mas e na ciência geográfica, o que é que eu tenho de contribuição? Eu falei de todos esses senhores aqui, muito respeitáveis, né? Muito humildes, de contribuição de filosofia, de linguística, de matemática, desculpa, de medicina, de arquitetura, mas e na ciência geográfica? Aqui talvez tenha um plot para muita gente, que é descobrir que a ciência geográfica é o nome chique da geografia. Então, o que que a gente tem? Nós temos também Grécia Antiga, né? Filósofos, geógrafos como Tales de Mileto, Heródoto, Eratóstenes, o Hiparco, o Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu fizeram contribuições significativas no estudo da geografia. Eles exploraram a relação entre o homem e o meio ambiente, além de criar mapas e descrever territórios. Mas lembra, a geografia vai ficar nisso aqui. Como que o homem vai se meter no meio de uma floresta e o que que vai acontecer com ele ali? Que ele vai ver de diferente? Ah, a pessoa tá tão acostumada com cidade, com civilização, que quando chega no mato, toma um choque. Choque de realidade, não um choque de verdade. A menos que você pegue uma enguia na sua mão. Então, não pegue. Era de escrever paisagem. Chegava, se maravilhava, adorava aquilo, achava lindo, ou então achava primitivo, e escrevia. Nada mais e nada menos do que simplesmente descrever o que via. Olha uma árvore, olha o sol, olha as nuvens. E se eu também não estou enganada, os gregos não viam uma cor azul. Então, provavelmente o céu para eles era uma cor branca, sei lá, transparente.
vermelho, né? Como diziam que era o mar, cor de vinho. São bem de olhos, né, seus gregos? Precisando fazer um exame de vista. Na Idade Média, nós temos o mundo islâmico, que inclusive é uma das maiores contribuições de geografia que a gente tem dessa época, é o mundo islâmico, que durante ali, a Idade Média, com o Al-Idrizi e o Ibn Battuta, aprofundaram os antigos conhecimentos gregos, além de fazerem suas próprias contribuições com mapas detalhados e relatos de viagem. Então, além de pegar a parte descritiva dos gregos, os árabes começaram a detalhar, desenhar aquilo que eles entenderam do texto e aquilo que eles vinham, criando aí os primeiros mapas que a gente tem de referência. Mas lembrando que os chineses também já faziam mapa há muito tempo. Mas como ainda se estava isoladamente em outra porção geográfica, que o contato ainda não era suficiente para produzir algum tipo de conhecimento procedente, ou aí ainda não era tão falado, não era tão dito assim a respeito disso. No Renascimento e na Idade Moderna, nós temos aí as explorações, as grandes viagens de exploração lá no século XV e XVI, como as de Marco Polo, que foi aí para a China, né? Que foi o primeiro europeu que, de fato, teve contato e levou a história da China para conhecimento do Ocidente, que vai mostrar que a geografia ela é muito mais do que só descrever o que você vê e desenhar aquilo que você escreve, que vai dar origem aos desenvolvimentos de base mais sólidas da teoria e com informações mais detalhadas da parte geográfica. O Bernardo Varenius e o Gerard Mercator, para quem aí gosta dessa parte de cartografia, o Mercator ele é bem importante, que foi ele que criou aquela projeção de Mercator que nós temos de Mapamundi. E ajudou também a avançar essa parte da cartografia dentro da geografia. Nós tivemos as primeiras explorações ali nessa faixa do século XV e XVI, onde os europeus começaram a visitar o resto do globo, e eles precisavam se orientar de alguma forma. Criaram uma bússola e depois a cartografia aí, que é a projeção de mapas para entender onde eles estavam indo. Opa! No século XVIII e XIX, nós temos aí o conhecimento como disciplina. No século XVIII, a geografia começou a ser conhecida como uma disciplina acadêmica e tornou-se parte dos currículos universitários. Dentro dos currículos, nós temos aqui os mais importantes dessa faixa de época, a escola alemã e a escola francesa, que vão aí brigar por ideias e discutir algumas correntes de filosofia dentro da geografia. Os mais importantes aí da escola alemã, a gente tem o Alexander von Humboldt e o Carl Ritter, que desenvolveu a geografia científica moderna, introduzindo conceitos como determinismo e possibilismo. E a escola francesa, também conhecida como escola possibilista, foi fundada por Paul Vidal de Lablache, lá no final do século XIX, no início do século XX, e esse pensamento ele vai rivalizar com o determinismo ambiental da escola alemã de geografia, liderada pelo Friedrich Herzl. Herzl, ele ficou muito tempo junto com militares alemães no Japão, estudando sobre como o espaço ele determinava aquilo que o ser humano era, como que o ambiente mudava o homem. Enquanto que o povo e tal, ele acreditava que não, que natureza e homem viviam juntos, felizes de mãos dadas e ambos se alteravam mutuamente. No século XX, nós temos aí a geografia regional e quantitativa, já trazendo aí o foco para descrição detalhada de lugares e regiões, enquanto a revolução quantitativa tentou redefinir a geografia como uma ciência empírica, utilizando métodos estatísticos e matemáticos. Então aqui a geografia ela já começa a passar por uma nova modelação. Eu vejo que o ambiente muda o homem, ou eu vejo que
a natureza e o homem andam juntos e se mudam mutuamente. Mas de que forma que isso acontece? Então, ela precisava de ser observável e também medida. Mas que forma que isso acontece? Então, a geografia regional e quantitativa, ela entra aí em voga, como as pessoas gostam de usar essa palavra, acho ela bonitinha também. Mas nos anos 60 a gente tem um revés. Eu saio de lá da antiguidade dos gregos que olhavam e escreviam, os árabes depois transcreviam aquelas palavras em imagens. Aos poucos, ela foi se tornando uma ciência acadêmica, dividiu-se em algumas correntes de pensamento, as duas mais importantes até então, a possibilista e a determinista, para vim depois para uma ciência empírica, então eu precisava medir, eu precisava quantificar aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava entendendo, e muda para uma geografia um pouco mais crítica, um pouco mais focada nas relações sociais e culturais presentes no espaço. Então, eu tinha aqui uma posição mais contrária ao positivismo, apesar de também flertar um pouco com ele. Eu via que homem e natureza se mudavam mutuamente ali, um ajudava a modificar o outro, mas era uma coisa muito voltada no sentido de o que que a evolução humana ganhou com a mudança do espaço geográfico, com a mudança da natureza, sem olhar tanto para a relação social. E com a geografia crítica na década de 60, a gente já começa a ver a estrutura da sociedade, como que ela funciona, por que que o homem se altera assim, não se altera assado, por que que aqui é assim e lá na China é de outro jeito. Então eu começo a ver as relações humanas, sociais, dentro do espaço geográfico. A ciência, a geografia como crítica, ela teve um grande impacto no Brasil, mas ela foi limitada devido ao período da ditadura militar, civil, militar e empresarial que o Brasil teve em 1964. Então, ela deixou de produzir por longos tempos, aí até o final da ditadura. Temos aí expoentes como Milton Santos, que ganhou prêmios fora do Brasil aí de reconhecimento na área da geografia. E com isso, a geografia crítica também tem voltado a estar cada vez mais presente, tanto na academia quanto com os licenciados, né? Que é um tópico bem recorrente dentro do campo geográfico, que é estudar essa parte de relação social e estrutura no espaço geográfico, como que a gente altera isso e quais as consequências dessa alteração. No século XXI, nós temos a geografia cultural e feminista, que vai observar as novas abordagens sociais que nós temos, como a geografia cultural e feminista, que busca entender as relações sociais e culturais, mas também apontando do ponto de vista feminino e também cultural. Até então, nós tínhamos a antropologia mais voltada para isso, junto com a arqueologia, que era uma parte de história. A geografia cultural vai começar a ser mais debatida agora, recentemente, no século XXI. Inclusive, é uma área muito interessante para quem tiver afinidade com ciências humanas. Recomendo a parte cultural. As adições de algumas pessoas que faltaram aqui, que tiveram junto comigo na minha graduação, que foi o Friedrich Hatzel, ou Hatzel, que ajudou a fundar a geografia política, lembrando a diferença de geografia política com a geopolítica. Dentro da geografia política, a gente vai estudar os conceitos de espaço vital e a antropogeografia, que é o homem geográfico, o impacto do homem na sociedade. Ele tem esse livro de antropogeografia em alemão. Na idade contemporânea, nós temos o David Lowenthal, que teve muitas contribuições para a parte de antropologia, de cultura e de filosofia também. Ele realizou um estudo sobre o patrimônio cultural e a memória histórica dentro da criação de mapa mental, que nós tivemos no primeiro ou no segundo trimestre da faculdade. Pedia que nós
fizéssemos um mapa mental sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente conhece de realidade. É o caminho que eu faço para ir para a escola, para ir para a faculdade, para trabalhar, para ir para o mercado. Que é um exercício de como você se localiza nesse espaço, como você interpreta e como você toma decisão baseado nessas imagens que você tem dentro da sua mente, mesmo que você não consiga visualizá-las ou defini-las. Você tem ela ali, você sabe, você vai no automático, que ela se torna parte de você, parte do seu dia a dia, então você já conhece de cabo a rabo. E o David Lowenthal ele vai falar sobre essa parte da mentalização do espaço geográfico, como que um ser humano consegue mapear o seu redor e como isso influencia a vida dele. E o Milton Santos, que trabalhou a geografia crítica, os estudos da globalização e da urbanização, inclusive ele tem toda aquela área voltada para o técnico, científico e informacional, que é bastante falado pela parte dos estudos de globalização e o livro Por uma Outra Globalização. Quando Milton Santos ele consegue projeção internacional, inclusive ele foi professor da Sorbonne na França, ele traz o olhar para o sul global. Até então nós temos muitos nomes europeus, muito nome alemão, dos Estados Unidos, da França, e nós não tínhamos nomes de pessoas do nosso sul, do nosso hemisfério sul, principalmente aqui da América Latina. E o Milton Santos foi uma pessoa que conseguiu aí ser agraciada com o dom da ciência geográfica e nos trouxe grandes proveitos e grandes prêmios também, e trouxe luz para nós aqui no sul global. Outros que também são importantes de serem falados. Tem até uma piadinha que depois eu vou comentar sobre ela, que é o George William Friedrich Hetzel, ou Hegel, Hegel, dona Jota, Hegel. Dos nomes alemães já vão embolando a língua. Contribuição, Filosofia da História e Influência do Pensamento Geográfico, com o livro Fenomenologia do Espírito. O Eric Hobsbawm, com estudos históricos sobre o capitalismo, o imperialismo e a Revolução Industrial, influenciando o pensamento geográfico. Ele tem ali a coleção Era das Revoluções, que tem é dividido em três partes. Inclusive, é um livro, é uma coletânea, uma trilogia aí bem conhecida e bem famosa e bem recomendada pelo pessoal das ciências humanas. E o Max Weber, inclusive, eu acho que eu até esqueci do Engels, o amigo do Marx. Acho que faltou falar um pouco do Engel. Perdão, vou botar o Engel na próxima. O Max Weber vai falar na sociologia, tem uma área de contribuição da sociologia e teoria da organização social, influenciando a geografia humana, e o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Faz ali um interligado entre como a religião protestante adquiriu para si o espírito capitalista e como incorporou dentro da religião. E, inclusive, esse livro foi bem polêmico na época, e até hoje é ainda, para quem conhece, para quem debate sobre ele. Mas ele colocou de uma forma tão fina e tão clara aí como que a sociedade e a religião se moldava de acordo com seus interesses. Aqui, aquela piadinha do Chaves, pra gente não perder o costume, que era mais fácil ter ido ver o filme do Pelé, mas aqui era mais fácil entender Hegel. Hegel é conhecido por ter uma linguagem muito firula, muito prolixa, muito enfeitada, então as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que que ele quer dizer, porque ele enfeita muito. Então, se alguém fizer uma piada pra você, saiba que é de ciências, alguém de humanas, alguém das sociais, que vai mandar se era mais fácil entender Hegel, porque é difícil entender. Então, se é mais fácil entender ele, é porque provavelmente você disse algo muito difícil de entender. As nossas referências aqui para leitura, para quem quiser se inteirar mais das ciências geográficas e humanas. Eu ainda não dividi, né? Eu falei mais das ciências humanas, depois eu vou dividir em cada bloco pra gente falar um pouco sobre. O print tem que estar funcionando, hein? Olha, perdão por aqui tá meio esquisito, porque eu tinha pedido pra compartilhar, mas ele me deu problema aqui. Então eu espero que o print tenha funcionado.
Ah, olha, até esqueci de falar do pobre, do Yu Tuan. Vou falar dele em geografia porque ele também é bem famoso nessa parte geográfica. E a Doreen Massey também. Eu tinha que falar um pouco da Margaret Mead. Tinha bastante gente que nós deixamos de fora, que eu vou fazer mais num apanhado separado sociais e humanas. Que de humanas não tem nada, né? Voltando ali para nossa introdução, desumanas, né? Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, a colaboração. Espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha falado muito rápido, que eu não tenha me perdido muito, que o áudio tenha ficado bom. É um teste, é um piloto, que eu ainda tô aprendendo a mexer com isso. E desejo a todos uma boa aula, uma boa aventura pelas ciências desumanas e os nossos desumildes senhores contribuidores. E até breve, e até o mais rápido possível que puder. Até mais.